Eu estava orando ao Deus de Israel nessa tarde por uma palavra para este momento. E a palavra que Deus colocou no meu coração é a história de Jabes, que está em 1 Crônica, capítulo 4, verso 9 a seguir. Talvez você esteja vivendo a mesma situação de Jabes. Isso é difícil para você, para Jabes também foi difícil. Até porque que a própria história diz que quando Jabes nasce, a sua mãe fala: coloque o seu nome de Jabes, que significa aquele que causa sofrimento, aquele que traz sofrimento, aquele que traz dor. Talvez você está nessa mesma situação que Jabes. Talvez você é considerado aquele que traz sofrimento, aquele que traz dor, aquele que traz tristeza, aquele que as pessoas não sentem paz quando está junto com você, quando está próximo de você. Mas a Bíblia diz que Jabes não se contentou com essa situação. Os anos passaram e de repente as pessoas começam a olhar para a vida de Jabes e Jabes está vivendo uma história diferente agora. Jabes começa a prosperar. Jabes começa a crescer no meio dos seus irmãos. Jabes começa a ser um homem feliz. Jabes começa a ter paz, tranquilidade na sua família. Jabes não importa mais com o significado do seu nome, que as pessoas pensavam dele, que as pessoas diziam dele. Jabes está vivendo o sobrenatural. Então as pessoas vão conversar com Jabes para ver o que está acontecendo com Jabes. Eu sei que isso já aconteceu na vida de muitas pessoas e talvez já aconteceu com você também. Das coisas estão indo mal e de repente você começa a viver bem de maneira sobrenatural e as pessoas não entendem. E quando as pessoas chegam até Jabes e perguntam o que está acontecendo, Jabes diz: não, eu invoquei o nome do Deus de Israel. Eu comecei a invocar a Deus, por isso a minha vida mudou. Por isso a minha vida está diferente. A própria palavra de Deus diz que me invocar-me-ei e me acharei quando me invocar de todo o vosso coração. Então, essa é a palavra que Jabes entendeu. Que se ele invocar o Senhor de todo o teu coração, haveria resposta. E se nós invocarmos o Senhor de todo o nosso coração, também haverá resposta para a nossa vida. E Jabes fez uma oração simples. Ele diz: se o Senhor me abençoar muitíssimo. Jabes não usou palavras difíceis ou palavras grandiosas. Jabes falou apenas assim: Senhor, me abençoe muito. Jabes pede a bênção do Senhor para a tua vida, em todas as áreas da tua vida. Jabes não queria ver os seus filhos sofrendo, a sua descendência sofrendo. Ele não queria passar dificuldade financeira, espiritual, sentimental. Ou seja, Jabes não queria viver debaixo de sofrimento. E ele falou: Senhor, se o Senhor me abençoares muitíssimo. Jabes, que era um homem de cabeça baixa, triste, talvez angustiado, porque os seus irmãos tinham sucesso em tudo, mas Jabes não tinha. Jabes então não estava mais contente com aquela situação. Ele disse: Senhor, se o Senhor me abençoar muito. Ele busca a bênção de Deus para todas as áreas da tua vida. E é o mesmo que nós devemos fazer. E logo depois ele disse: se o Senhor ampliar os meus termos, fazer crescer tudo que eu tenho, que o Senhor venha ampliar a minha vida espiritual, para que eu seja um homem de oração, para que eu seja um homem que busca o Senhor, para ser um homem próximo do Senhor. Se o Senhor abençoar a minha vida familiar, que a minha família venha ser uma família de destaque, ampliar o nosso termos, fazer com que nós sejamos grandes entre os meus irmãos. Se o Senhor ampliar a felicidade na minha casa, se o Senhor ampliar a minha vida material, fazer com que eu seja próspero financeiramente e tanto materialmente quanto espiritualmente. E Jabes continuou orando: e sua mão for comigo, onde eu estiver, a mão do Senhor esteja me protegendo, esteja guardando, esteja tocando naquilo que é meu. Se a mão do Senhor for comigo, e fazer com que do mal eu não seja aflito, e não deixar que a aflição chegue em nossa casa. É o que está escrito também em Salmo 91. Aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra onipotente descansará. Haverá descanso para aquele que habita em Deus.
O mal não domina ele, ainda que ele passe por um momento de aflição. A aflição não é algo que o domina, e Jabes queria isso, que a aflição não dominasse a sua vida, como está dominando a vida de muitas pessoas, talvez até de você que está ouvindo esta palavra neste momento. E a Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Jabes e concedeu a Jabes a oração que havia pedido. E eu quero orar por você que talvez está vivendo a situação de Jabes antes de orar ao Senhor, a situação de Jabes antes de invocar o Deus de Israel. Eu quero convocar você a orar comigo agora, para que o mesmo Deus de Israel que atendeu a Jabes possa atender você, possa atender a tua casa, possa atender a sua família. Vamos orar ao Senhor para que Deus esteja atento à nossa petição. Senhor Deus, neste momento eu peço ao Senhor. Eu sei que Jabes tinha tudo para viver debaixo de sofrimento, debaixo de angústia, todos os dias da sua vida. Jabes tinha tudo para viver debaixo, Senhor, de humilhação, de opróbrio. Está, Senhor, debaixo, Senhor, de palavras, Senhor, maldito talvez. Mas Jabes não aceitou a situação, ó Deus. Jabes não queria aquilo para ele. Jabes não queria fazer juízo ao nome que lhe foi dado, Senhor. E muitas pessoas estão na mesma situação que Jabes e não sabem o que fazer. E então eu peço, Senhor, que desperte essa pessoa para que ela não queira viver, meu Deus, a situação inicial de Jabes. Mas, Senhor, desejar viver, meu Deus, a situação do Senhor pós-clamor de Jabes, a situação pós-invocar o Senhor, a situação em que o Senhor o abençoou todas as áreas da tua vida. Jabes se tornou um homem respeitado entre os seus irmãos. Jabes teve mais do que os seus irmãos, tanto financeiramente, tanto espiritualmente, tanto psicologicamente, mais do que os seus irmãos. A vida de Jabes se tornou uma vida de exemplo, Senhor. Mesmo na visão humana, Jabes deveria estar vivendo o seu pior, mas o Senhor abençoou para que ele vivesse o melhor. E eu oro, Senhor, para que o Senhor continue abençoando esta pessoa, abençoando a sua casa, para que ela entenda que a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Meu Deus, venha abençoar muito a vida desta pessoa, que ela entenda que ela não é o que as pessoas dizem, que ela não significa o que as pessoas falam, o que seu nome fala, o que o seu sobrenome fala, o que a sociedade fala, mas ela pode ser aquilo que o Senhor planejou para ela. Que o Senhor venha ampliar os termos dessa pessoa. Todas as áreas da tua vida o Senhor venha ampliar, meu Deus. Desde o norte ao sul, do leste ao oeste, todos os cantos, o Senhor possa ampliar os termos dessa pessoa. Ampliar o seu conhecimento em todas as áreas. Para que ela possa, Senhor, meu Deus, provar qual seja a boa, perfeita, agradável vontade do Senhor. E eu sei, Senhor, que o Senhor pode ampliar, meu Deus, além dos horizontes, aquilo que a pessoa está vivendo. Fazer, meu Deus, com que o mal não venha sobre ela. Que a mão do Senhor, meu Deus, esteja com ela. Que a mão do Senhor esteja estendida, abençoando, Senhor. Trazendo a bênção de Jabes, a bênção que o Senhor concedeu sobre Jabes, sobre a vida dela. A bênção prometida a Abraão, a Isaac e Jacó venha sobre a vida dela, pelo poder que há no nome de Jesus. Jabes entendeu que precisava invocar o nome do Deus de Israel. E o Senhor iria mudar a sua vida, o Senhor iria mudar a sua história, os teus caminhos. E o meu eu peço a Ti, ó Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Venha, Senhor, abençoar, ampliar a vida dessa pessoa. Mesmo que tudo pareça tão pequeno, Senhor, tão significante, Senhor, venha ampliar para que seja, Senhor, meu Deus, notório, onde quer que ela passar, onde quer que ela estiver, as pessoas possam perceber
que a mão do Senhor está com ela, tanto para guardar, quanto para proteger, quanto para livrar das obras do diabo. Eu estou certo, Senhor meu Deus, que tudo pode e nenhum mal pode ser impedido, Senhor. Meu Deus, venha só abençoar para que do mal essa pessoa não seja aflita, a sua família não seja aflita pelo mal. Quantas pessoas, Senhor, que a sua família está sendo aflita pelo mal. Não há paz, não há segurança, não há, Senhor, alegria. Mas Tu és o Deus que sonda o coração e a mente. E é poderoso, Senhor, para fazer infinitamente mais do que estamos pedindo, do que estamos pensando. Meu Deus e meu Pai, nós somos muito mais, Senhor, meu Deus, imerecedor das coisas do Senhor do que nós imaginamos. Não há merecimento, Senhor, naquilo que fazemos, mas a misericórdia do Senhor faz com que nós recebemos as graças e a dádiva do Senhor. Assim também, Senhor, não dá para calcular o Teu amor para conosco, a Tua graça para conosco, a Tua misericórdia para conosco. Por isso eu peço, Senhor, não deixe que o mal, a aflição venha dominar esta casa, dominar esta família, dominar este homem, esta mulher, esse jovem. Meu Deus, tenha de misericórdia, Senhor. Assim, a Tua palavra diz que o Senhor concedeu a Jabes, o Senhor entregou a Jabes a bênção que ele havia pedido, a bênção que ele havia clamado. Meu Deus, eu estou certo que o Senhor pode entregar a esta pessoa agora, pelo poderio do nome de Jesus Cristo, o poderio do nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Deus tenha misericórdia. Há milhões de pessoas que têm mentalidade, Senhor meu Deus, que deve estar realmente vivendo esse sofrimento, mas o Senhor não os chamou para isso, o Senhor não o trouxe para isso, o Senhor, Deus, não o deu vida para isso, o Senhor não trouxe, meu Deus, essa história para esta pessoa estar vivendo, meu Deus, de maldição, de sofrimento, de angústia, mas o Senhor o trouxe, Senhor meu Deus, para viver, meu Deus, as bênçãos do Senhor, muitíssimo ainda. O Senhor o trouxe à vida para ser o Teu termos ampliados, para que eles possam crescer, para que a mão do Senhor esteja com eles, para guardar e livrar em todos os Teus caminhos, Senhor, para livrar do mal, para que o mal não venha afligi-lo, Senhor. Porque o Senhor promete dizendo, clama a mim, eu vou responder. Jabes entendeu que se ele clamasse o Senhor, haveria resposta. Nos ajuda a entender, acrescente, meu Deus, a nossa fé e a esperança. Por que Jabes, Senhor, se tornou mais ilustre, mais soberano, mais forte, mais sábio, meu Deus, tão cheio, Senhor, de graça do que todos os outros irmãos dele? Porque Jabes entendeu que a resposta dele estava no Senhor. A resposta dele estava no Senhor. Jabes não contentou em viver aquilo que o seu nome dizia, aquilo que a sua história estava planejando para ele. Porque ainda, meu Deus, que essa pessoa, meu Deus, acha que a sua história está sendo planejada por ele mesmo. Ainda que ele busca, Senhor, meu Deus, planejar tudo. A Tua palavra diz que os planos estão no coração do homem, mas a resposta vem do Senhor. E talvez o Senhor não tenha resposta, Senhor, meu Deus. O Senhor não vai, o melhor, trazer a resposta, Senhor, para o sofrimento, porque o Senhor quer nos trazer alegria. E a resposta para a alegria se chama Jesus Cristo, o nosso Salvador. Meu Deus, tenha misericórdia.
Nos ajude, Senhor, a entender o que o Senhor tem para a nossa vida. Nos ajude a buscar o Senhor, a nos entregar a Ti em oração, acreditando, Senhor, meu Deus e meu Pai, que se a bênção do Senhor vem sobre nós, como veio sobre Jabes, não é porque somos bons ou merecedores, mas porque Tua graça para conosco é muito grande, muito maior, Senhor, meu Deus, do que eu possa imaginar. O Teu amor para conosco é muito grande, Senhor, meu Deus, muito maior do que podemos imaginar. Assim, Senhor, meu Deus, como, Senhor, meu Deus, o nosso erro, o nosso pecado, como afastamos do Senhor, afastamos muito mais do que podemos imaginar. Mas Jabes nos dá uma lição, nos dá, Senhor, meu Deus, um entendimento que devemos invocar o Senhor, que se queremos que a nossa história mude, que se nós podemos viver uma nova história, nós podemos, Senhor, meu Deus, ser abençoado pelo Senhor, ainda que imerecedor. Nós devemos invocar ao Deus de Israel, nós devemos invocar ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó, e pedir a bênção do Senhor, e pedir que o Senhor amplie a nossa história, amplie a nossa vida, amplie os nossos caminhos, pedir que a mão do Senhor esteja conosco, desde o nosso deitar até o nosso levantar. A mão do Senhor esteja conosco, meu Deus, e o mal não venha afligir a nossa vida, o mal não venha afligir a nossa casa, afligir a nossa família. Todos os dias da nossa vida sejam os dias de esperança, não nos entregando mais só ao passado e aquilo que o passado significa, mas ao presente e ao futuro, aquilo que o Senhor preparou para nós. Eu estou certo, Senhor, meu Deus, que nenhum mal, a Tua palavra diz, chegará à nossa casa se nós habitarmos no Senhor. Nós passamos a confiar melhor no Senhor. Pois acerca dos nossos adversários, do teu adversário, a Bíblia diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Por quê? Porque você invocou o nome do Deus de Israel. E eu estou certo que assim como Jabes invocou ao Deus de Israel, você irá invocar também ao Deus de Israel. E você vai dizer: Senhor, me abençoe muitíssimo, muitíssimo mesmo, Senhor, em todas as áreas da minha vida. Amplie, Senhor, meu Deus, os meus termos, os meus caminhos, em todas as áreas da minha vida, Senhor. Que as Tuas mãos sejam comigo, que a Tua mão seja comigo todos os dias da minha vida, que o mal não venha me afligir, e Deus irá ouvir o teu clamor no nome de Jesus Cristo. Então que fique esta palavra e esta oração, para que a bênção do Senhor esteja sobre você, a tua casa, a tua família. Como Deus fez na vida de Jabes, Ele fará na tua vida também, em nome de Jesus Cristo. Que a graça e a paz do Senhor permaneça sobre ti, neste momento e sempre.